Olá pessoal, muito boa noite. Vamos chegando aí ao vivo para a nossa última live da semana. Hoje nós iremos receber aqui o Leonardo Dantas, um amigo lá de Fortaleza, aonde nós estaremos falando sobre iniciar, né, uma adequação LGPD no setor hoteleiro. Então nós vamos aí aguardar um pouquinho o pessoal chegar, daqui a pouco eu já vou convidar o nosso convidado de hoje. Vamos aí discorrer um pouco sobre a LGPD, tá? Então, só dentro de mais uns instantes aí, nós vamos estar iniciando o nosso bate-papo com o meu amigo. Só um instantinho que eu já vou convidar o nosso amigo aqui. Esse primeiro bate-papo nosso. Já mandei o convite, você que vai chegando aí na nossa live aí, você vai deixando a sua pergunta, a sua dúvida. Vamos convidar outras pessoas para virem participar conosco desse nosso pequeno bate-papo aqui, falando sobre a LGPD no setor hoteleiro. Aqui na Web Security, o nosso foco é a adequação do setor hoteleiro à LGPD. Então, se você é pousadeiro, hoteleiro, moteleiro, tem dúvidas de como iniciar a adequação à LGPD do seu estabelecimento, entre em contato comigo, entre em contato conosco, que nós podemos sim lhe ajudar nesse momento, tá? Tira dúvidas, bate-papo aí. Então, vamos que vamos aí nesse momento para poder adequar o setor LGPD. Peço desculpas já pela a cara de cansaço, a voz, porque eu cheguei de viagem, tem uns 20 minutos que eu cheguei aqui na minha casa, mas nós tínhamos um compromisso hoje de fazer essa live, então eu estou aqui aguardando o meu amigo chegar para poder nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Deixa eu mandar mais um convite para ele aqui. Enviando aqui. Dentro de mais algum instante ele vai estar entrando ao vivo aqui conosco. Nós vamos aí conversar um pouquinho sobre a LGPD. Deixa eu avisar ele que eu estou mandando o convite. Deixa eu... Só mais um instante.
Nós estamos tendo um problema aqui para poder convidar o, o nosso amigo. Só um pessoal, boa noite, Giva. Estou mandando aqui o convite aqui para o nosso convidado de hoje, mas o Instagram não está deixando eu convidá-lo. Vou tentar aqui por outro perfil dele aqui. Só mais um instante, por favor. Aguardando aqui o nosso amigo Leonardo. Ver se ele vai conseguir, né, receber o invite lá para poder ele entrar na live. Enquanto não iniciamos, Giba, você é de algum hotel? Você trabalha em algum hotel? Eu estou mandando o convite para o nosso convidado, mas ele não está conseguindo acessar aqui a nossa sala. Boa noite. Pessoal, nós estamos com uma dificuldade aqui para poder colocar o nosso convidado na sala. Opa, agora acho que vamos conseguir, hein?
Agora consegui. Fala, meu prezado, boa noite. Boa noite, grande Jorge. Você me escuta bem? Perfeitamente, tudo bem com você? Tudo ótimo, Jorge. Tava aqui apreensivo, brigando com a tecnologia, né? É verdade. Eu já ia te convidar para a gente entrar lá pelo YouTube, caso a gente não conseguisse fazer a live aqui pelo Instagram, mas que bom que você conseguiu, né? Eu estava aqui conversando com o Giva aqui, que estava aqui antes, e eu falei assim, Sim. bom, vamos tentar com aqui, se a gente não conseguir, a gente vai de outro jeito, mas vamos que vamos. É, Sim, claro. eu queria pedir desculpa para você e para todos que estão aí, que vão daqui a pouco estar entrando no nosso bate-papo. A minha voz hoje ela não está muito legal, cara, porque eu cheguei de uma viagem, uma meia hora em casa antes de começar o nosso evento, então eu estou cansado pra caramba. Eu Mas imagino. compromisso é compromisso. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, porque eu acredito que tem bastante coisa para nós falarmos aí para o pessoal de hotelaria, tá? Pessoal, hoje, sejam todos muito bem-vindos, está aqui no nosso canal na Web Security. E meu nome é Jorge Muniz, tá? Eu sou o CEO da Web Security, que é uma consultoria especializada em LGPD, voltada para o setor de hotelaria. Então, hotel, pousada, hostel, ou seja, é do setor hoteleiro, pode vir conversar com a gente aqui que a gente pode te ajudar. E hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria o meu amigo Leonardo Dantas, que é lá do Fortaleza, no Ceará. O cara tem um currículo aqui invejável aqui, e eu vou deixar que ele se apresente. Então, Léo, por favor, o palco é seu aí, se apresente para os que estão presentes, os que vão assistir no futuro essa nossa live aí, quem é o Leonardo Dantas? Primeiro, boa noite a todos, não é, Jorge? É um grande prazer estar aqui hoje, em plena sexta-feira à noite. Eu sei que nós que trabalhamos tanto com consultoria como com a área de hotelaria, todo o trade turístico, a sexta-feira, quem está mais na parte administrativa gosta mais de relaxar, enquanto os outros vão para a balada. Mesmo que a gente esteja nesse momento de pandemia, a sexta-feira sempre é um momento de relaxamento, né? Então, eu espero que a gente possa auxiliar, Jorge, um pouco os hoteleiros de todo o Brasil que estão nesse momento vivenciando essa mudança de paradigmas em relação à proteção e privacidade de dados, né? É um prazer, muitíssimo obrigado estar aqui ao seu lado. O Jorge é conhecido aí, segundo o Davis, da LGPD como o maior consultor LGPD do setor hoteleiro do Brasil. Então, para mim é um grande prazer, certo, estar aqui ao seu lado. Eu sou do Ceará, tá? Atuo hoje em todo o estado, resido hoje em Juazeiro do Norte e trabalhei muito tempo em Fortaleza, capital, certo? A gente tem esse trânsito com a capital por conta do movimento hoteleiro realmente funcionar lá, né? Eu sou graduado em marketing, certo? Trabalhei muito tempo com hotelaria, trabalhei muito tempo em Fortaleza com hotelaria de alto padrão. Né? Um abraço para o nosso amigo Alexandre. Ele disse que não estaria presente, mas vai ver essa nossa live com certeza, provavelmente de Paris, Alexandre Mertz, um grande mestre lá do turismo em Fortaleza, da Mertz Imobiliária, Classic Residência, é um grande incentivador desse tipo de produto, certo, Jorge? Então, É, sou graduado em marketing, sou especialista em ciência de dados e big data, tudo um pouco muito a ver. E agora, consultor em LGPD e cibersegurança. Né? Então, eu trabalho hoje basicamente no Ceará, porque a gente entende que o trabalho para um profissional ele domina no máximo para implementação até 20 empresas, então é um mercado tão amplo que a gente não precisa se deslocar, né, Jorge? Então, para mim é exatamente. um grande prazer estar auxiliando você um pouco a desmistificar a Lei Geral de Proteção de Dados para esse setor tão grande e tão importante. Pelo menos aqui no Ceará é um dos mais importantes e um dos mais importantes do Brasil, por que não dizer? É um prazer, Exa- Jorge, estar aqui com você. Exatamente. Eu agradeço aí as suas palavras, né? É um prazer para mim também. Nós
como você bem falou, eu não consigo fazer nada sozinho. Desde que quando eu me formei de PO, o meu mestre Davis, lá, o presidente da NPPD, ele sempre falava, foca no nicho, e eu sempre tive uma paixão pela hotelaria, e desde o ano passado eu levantei aí a bandeira da hotelaria e vamos junto, né? No mais, pessoal, sempre um prazer estar recebendo pessoas assim como o Leonardo, para falar um pouco sobre a LGPD, né? Eu tive realizando algumas lives durante essa semana, voltadas para esse setor de hotelaria, inclusive uma com o Davis na própria quarta-feira, falando de segurança da informação para o setor hoteleiro. Então, vocês que estão aí ao vivo e que vão nos assistir no futuro, me segue lá no meu canal, porque é muita informação para você, hoteleiro. E eu convido vocês a assistirem essa live de quarta-feira falando sobre segurança da informação, onde nós demos muitas dicas. Bom, uma vez feito as devidas apresentações e propagandas, Léo, eu acredito que aí, tanto em Fortaleza como aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em todo o Brasil, o setor hoteleiro é o setor que está mais, vamos dizer assim, devagar no processo de adequação LGPD devido aos problemas que ocorreram, Covid, pandemia, lockdown, enfim, tiveram uma baixa ocupação no ano passado e, gradativamente, com o início da vacinação no país, começou-se a ter um aquecimento nas reservas. Então, eu já conversei com vários hoteleiros durante a semana e eles estão falando assim, ó, nós estamos melhorando, mas o setor ainda está gerando, é um embrião ainda no tocante à LGPD. Então, a nossa proposta hoje, amigos, vocês que estão aqui, é dar algumas dicas, a nossa pequena contribuição para esse setor que nós tanto amamos, para como podemos iniciar um projeto de adequação à LGPD. Então, Léo, eu vou fazer algumas perguntas para você. Nós vamos fazer um bate-papo, tá? Que não é quem está certo, quem está errado. Nós vamos construir um conhecimento, um ensinamento juntos. Você é o Leonardo Dantas, dono de um hotel lá em Juazeiro do Norte. E você começou a estudar a LGPD, você quer saber o que é LGPD. Qual você acha, você que já é um profissional do ramo de hotelaria e tem o seu hotel, como que você acha que um hoteleiro que não sabe nada da LGPD, por onde você acha que ele deve iniciar o processo de adequação dele? Jorge, como você bem falou, um dos setores que mais sofreu e que vem sofrendo ainda mais, por mais que tenha aí tido um pico de recuperação bem tímida, mas por conta da máquina ser muito grande, por mais que seu hotel seja uma pousada, a máquina é grande, onera muito. Então, e tem a questão do público, né? da presença. O hoteleiro ele exige a presença física. Se imaginar que a gente daqui a alguns anos vai ter um hoteleiro que vende experiências mentais, talvez não tivesse sido tão afetado com a pandemia. Mas como exige essa presença, foi um dos setores mais afetados, como bares, restaurantes, todo o trade turístico, né, Jorge? Então, eu imagino essa sua pergunta cabe muito bem, Jorge, ao pequeno empresário, aquele dono de pousada, que está lá em Angra dos Reis, certo? Por mais que lá já seja um pouco mais badalado, mas vamos dar um exemplo mais simples. Aquela pequena pousada aqui em Cascavel, pertinho de Fortaleza, que vive de forma humilde, que emprega seus filhos dentro do seu empreendimento, que vive e se sustenta daquilo. Como é que ele pode dar início eu não digo nem a adequação em si ainda, Jorge. Eu digo ao conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a gente sabe que é
indispensável hoje que ele conheça a lei. Ele não precisa conhecer, Jorge, a fundo, mas ele tem que conhecer um pouco, tem que compreender. E aí, lógico, depois ele vai esmiuçar essa lei, juntamente com o seu pessoal, em hotéis ou resorts um pouco maiores, juntamente com o seu DPO, mas que nós vamos falar um pouco mais na frente, mas o fundamental é conhecer a lei. Como é que eu posso conhecer algo hoje? Jorge, não existe hoje quem diga que a maior ferramenta de pesquisa não seja o Google. Não é? A gente não conhece ninguém que não busque conhecimento, informação, fofoca mesmo. Tudo a gente busca online, seja no Google, seja através de outros links de acesso, mas enfim, a gente busca online. Então, nada melhor do que ir se informar de forma online. Leonardo, tem um advogado, um amigo meu, que conhece um pouco do meu empreendimento. Eu posso buscar uma assessoria com ele? Pode, claro. De repente, uma assessoria, eu não digo, Jorge, uma assessoria de fato, mas um leque de informações sobre a nova legislação, entende? Desde, claro, que seu advogado também detenha dessas informações, porque é preciso ficar claro, Jorge, que os advogados eles não têm a obrigação de conhecer a fundo a LGPD, desde que ele venha, claro, a atuar na área. Aí sim, né, ele está apto a dar uma assessoria para esse dono de hotel, de pousada, de resort. Mas se você quer dar um pontapé inicial e aí, lógico, vir por etapas, adequando o seu hotel, sua pousada, o seu resort, a Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro passo é conhecer a legislação. Vai no Google, busca LGPD, não confunde LGPD com LGBTQI+, não é? A gente tem que deixar isso claro, Jorge, porque está tendo uma série de confusões que estão virando memes, inclusive. Mas a proposta é conhecer a fundo, pelo menos, o aspecto geral da nova legislação. Outra dica, Jorge, se o hoteleiro ele já tem uma expertise um pouco maior, tá? Ele já pratica algumas boas práticas, digamos assim, ele já pode se aprofundar um pouco mais em outras legislações, porque ele recebe turistas de fora do Brasil. Ele provavelmente, Jorge, ele faz um trâmite de dados internacionais, se for uma rede de hotéis. E eu posso, do meu país, fazer reserva e vir para o Brasil. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso está interligado e co-cria com a LGPD. Então, se você já tem uma expertise maior em assuntos ligados à proteção de dados, à privacidade de dados e à lei geral, você também pode buscar esse tipo de regulamentação internacional, como a GDPR, com diversos outros regulamentos que já estão aí há algum tempo, e aí vale a gente citar que a LGPD foi inspirada na GDPR, que já está aí há algum tempo e que vem realmente funcionando e mostrando a que veio. Eu gosto muito de comentar, né, ouvindo a sua fala aí, com certeza eu preciso iniciar uma adequação, mas antes de eu dar uma dica, eu gostaria de deixar um comunicado importante para vocês que estão nos assistindo ao vivo e vocês que vão nos assistir no futuro. Você é o pequeno pousadeiro. Muitos pousadeiros estão com medo da LGPD porque eles acham que precisa ter um sistema de adequação. Eles precisam ter um programa, um software de adequação. E assim, pousadeiro, não se desespere, porque dependendo do tamanho da sua pousada, você não precisa fazer esse investimento em uma ferramenta e mesmo assim você se adequar à LGPD. Então nós podemos fazer todo o seu processo de adequação e utilizar o que a norma ISO diz. Então, por exemplo, quando chegar na parte de segurança da informação, eu vou lá e aplico os controles de segurança da informação. Quando chegar na parte da privacidade, eu vou lá e utilizo a 27701, que é a norma ISO de privacidade. Então, ou seja,
muitos hoteleiros estão apreensivos porque, devido ao que eu falei no começo da nossa conversa, baixa lucratividade no ano passado. Eles tiveram muitas quedas e vários, os problemas todos que nós já conhecemos, eles falam assim, mas como é que eu vou adequar a LGPD se eu preciso de um programa? Não precisa. Ah, mas tem alguém que algumas empresas estão usando? Bom, aí depende se você pode fazer esse investimento. É claro que uma empresa que tenha 500 mil funcionários, imagine fazer a entrevista um a um. Então você pode utilizar uma ferramenta para te auxiliar nesse processo. Mas se você é um pousadeiro que você tem 2, 3 funcionários, a gente consegue fazer a entrevista pessoalmente, virtual. Então, ou seja, é possível sim o pequeno hoteleiro se adequar ao LGPD sem precisar de um programa, tá? Então, agora que nós esclarecemos essa dúvida que muito chega para mim, treinamento é o pontapé inicial, treinamento. Aí já sai do ramo de ser pequeno, médio ou grande. E também sai do ramo só de ser hotelaria. Todos têm esse, todas as empresas, porque nós não podemos iniciar um projeto de adequação sem que o dono da pousada ou do hotel saiba o que é a LGPD e o que isso vai trazer de vantagem para você. Quais os benefícios que essa lei vai trazer para o seu hotel, que depois lá na frente nós vamos falar, e consequentemente para o seu hóspede. Porque o foco da LGPD, ela não é proibir o setor hoteleiro de utilizar dados pessoais. Nunca foi o objetivo. Ela veio sim para dar direcionamento como o setor deve utilizar os dados pessoais. Então, assim, nós vamos, depois que passa todo o processo de adequação do hotel, ou da pousada, ou do restaurante, do setor hoteleiro como um todo, nós teremos, como o Léo falou uma palavra numa conversa que nós temos, um legado, que nós vamos também falar mais para frente das vantagens. Então, o setor hoteleiro, ele precisa de treinamento. E o treinamento pode ser para hotéis, para pousada, pequenos, médios ou grandes. Por quê? A camareira precisa ser treinada na LGPD. Ou manobrista. Ah, mas eu não tenho manobrista. Mas você deve ter alguém que trabalha na sua pousada que faz a limpeza. Ela não vai utilizar sistema, mas ela precisa ser treinada. E depois nós vamos falar mais lá na frente o porquê todos precisam ser treinados. Então, assim, e quando você fala de treinamento, não sei se o Léo vai concordar comigo, é muito importante que o dono da pousada, o dono do hotel, ou quem ele chame para poder ajudá-lo nesse processo, precisa fazer uma verificação do conhecimento desse treinamento com o colaborador. Porque senão, no momento que nós estamos aplicando o treinamento, os colaboradores vão ficar assim. Amanhã, eles não vão lembrar de nada do que foi dito. Eles não vão lembrar de nada. E aí você ainda continua tendo a grande possibilidade de ter um vazamento de dados. Por isso, nós precisamos, depois do treinamento, ter um checklist de verificação do conhecimento. Então, se eu pudesse falar, igual tem em Recife, o Marco Zero do Brasil, aonde começa o Brasil, vamos dizer assim, na opinião do Jorge, que não é a verdade absoluta, o Marco Zero de um projeto de adequação para a LGPD no setor hoteleiro é o treinamento. Porque nós precisamos que todos entendam o que é a privacidade e segurança da informação, o que é LGPD. Você concorda, Léo? Concordo plenamente, Jorge. Como eu sempre falei isso para ti, né? Eu acho que o ponto inicial, e isso foi muito discutido no próprio Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade, é a questão da conscientização.
né? Se a conscientização não acontecer no início de todo o processo, fica inviável qualquer outra etapa, certo? A lei, Jorge, ela permite que você consiga adequar, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados por etapas. Muita gente vem aí assustado, como você mesmo deixou claro, por ser pequeno, por ter uma estrutura enxuta. Eles estão com medo porque eles acham justamente que tem que ter um sistema caro, que tem que ter uma bancada de advogados responsáveis por aquilo. Eles não conseguem compreender que para iniciar uma adequação, ele pode iniciar ele pode iniciar com um desenvolvedor de um treinamento voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados, para boas práticas, certo? Você trabalhar, Jorge, hoje, a questão da sensibilização, das boas práticas, para mim, é a ferramenta fundamental para iniciar o seu processo de adequação à nova legislação. Por quê? Porque a partir daí, o teu time, além de conhecer, óbvio, um pouco da legislação vigente, eu mais uma vez repito, reitero, você não tem que dominar a lei. O teu cliente interno, ele não tem que dominar a lei, mas assim como você, hoteleiro, ele tem que conhecer as nuances da lei. Ele tem que conhecer um pouco da lei, mesmo que por alto, para compreender, através das boas práticas e de sua aplicação diária, o que se deve ou não fazer. Porque muitas vezes a gente imagina o quê? Eu trabalhei muito com empresas, com a parte de consultoria, eu acho que você também vem desse mercado, a gente vê o quê? As pessoas fazendo, ninguém está vendo. Não é verdade, Jorge? Então vamos deixar aqui, cala a boca, ninguém vai saber. Isso acabou. Essa época acabou. Então, se você não mudar a cultura interna, a cabeça dos teus, jamais você vai conseguir adequar nada. Você pode conseguir adequar contratos, que aí já demanda mais o setor jurídico do teu hotel, mas mesmo um consultor de LGPD está apto a fazer, certo? Para que a gente quebre esse paradigma, Jorge, de que são só pessoas do jurídico, só pessoas da tecnologia, só pessoas da segurança da informação. Não. O profissional, o consultor, hoje, ele tem que ter, lógico, diante do que a lei rege, um conhecimento, além de tudo prático, em cima de quê? De comunicação. Em cima de quê? De transparência de informação. E principalmente em cima da capacitação. Porque quem vai fazer a lei funcionar não somos nós que estamos implementando. É o teu time interno. Então é necessário que ele conheça da legislação e das boas práticas. E como você bem falou, mensalmente faz um teste, mensalmente aplica circula dentro da organização algo que busque conhecimento da lei, faz um quiz. Né? Hoje a gamificação está aí a toda, né? E quando você tem times de qualquer tamanho, para ficar mais interativo essa parte mesmo de feedbacks, nada melhor do que a gamificação, para você ver como é que está o comportamento do teu público interno e desenvolver nele de forma gradativa essa mentalidade, essa cultura, a nova cultura de proteção de dados da sua empresa. Exatamente. Pegando já o gancho, né, falando do treinamento, porque é uma parte, na minha visão, novamente falando, não é a verdade absoluta, mas na minha visão, o treinamento ele é um dos pilares principais. Agora eu vou comentar um pouco por que camareiro, o manobrista, o mensageiro, o pessoal do restaurante precisa ser treinado, que você pode estar pensando assim, ué, mas peraí, ele não usa sistema. Mas a LGPD é só para quem usa sistema. Tá errado. Tá errado. A LGPD, ela propõe o tratamento de dados pelos meios físicos, então, ou seja, aquele contratozinho, a FNRH, o pedido, a ordem de serviço da lavanderia,
Que você não Tudo isso é leva. físico. Exatamente. Porque você, dependendo da sua pousada, você não vai ter um tablet lá que você vai fazer a ordem de serviço digital. Você vai levar um papelzinho lá anotado, o quarto, o nome do hóspede, com as roupas Isso. que você está levando. Aonde vai essas fichas? Depois que termina o serviço. A camareira entra no quarto, eu falo isso por experiência que eu tenho como utilizador de hotel. Antes da LGPD, eu chegava num quarto de hotel e deixava tudo espalhado. Documentos espalhados. Documentos dentro do carro ficavam espalhados. Como é que você não vai ensinar para o seu manobrista, independente se tem uma manobrista ou não, mas a camareira, eu acredito que toda pousada, todo hotel tem, pelo menos alguém que vai lá arrumar. Eles têm que chegar lá e ver esses documentos e, se possível, nem chegar perto. Porque se ela lê um nome, um e-mail, um telefone, qualquer informação desse hóspede, está tendo vazamento de dados. Por isso, a importância de você fazer a verificação do que foi dito. Porque se ela pega, ela que eu falo assim, eu não estou exorcizando as camareiras. Não é isso, eu estou usando um exemplo, porque é uma profissional do setor hoteleiro que nos menores ela não utiliza sistema, então estou trazendo para dentro da realidade de vocês. Então, ela não pode pegar o celular dela e ir lá e pegar a ordem. Pô, às vezes pode ser uma pessoa que ela achou bonita ou simpatizou com aquela pessoa, ela não, ele deixou o telefone aqui, eu pegar e tirar uma foto desse telefone, porque isso é vazamento de dados. Quer ver um vazamento de dados que eu tenho certeza que ocorre em 99% dos estabelecimentos, às vezes pequenos, médios e grandes. O Leonardo chegou no meu hotel, ou na minha pousada, às 19 horas, e ele não quer comer no meu restaurante, ou eu não tenho restaurante na pousada. Ele quer comer um hambúrguer. E lá no Juazeiro do Norte ele tem o McDonald's. E eu vou falar assim, eu queria um lanche aqui, você pode entregar no hotel do Leonardo? Ah, posso sim, coisa assim, o Léo lá no Juazeiro, beleza. Você quer o CPF na nota? Quero. Quando eu termino de fazer esse pedido, quando eles vão despachar esse pedido para o hotel, a notinha vem pendurada ali no pacote. Tem o nome do Jorge, o CPF do Jorge. Então, o hotel vai deixar esse entregador ir direto no meu quarto? Não. Acredito que não vá. Então, ele vai entregar esse dado, esse meu pedido, na recepção da pousada. Alguém da pousada vai levar para mim, mas ele vai ler o meu nome e ali vai estar o meu CPF. Então, está tendo vazamento de dados. No dia seguinte que o Jorge comeu o lanche dele, ele deixou o lanche dele lá, o pacote, a embalagem, com a notinha, lá na lixeira. Quando o pessoal da limpeza passar lá para poder fazer a limpeza, se ela ler essa notinha, é vazamento de dados. Então, mostrei para vocês aqui formas que acontece o vazamento de dados com uma pessoa que não está utilizando o sistema. Então, o mito que as pessoas têm de que o vazamento de dados só ocorre por pessoas que manipulam o sistema está errado. Porque a LGPD ela veio para tratar, cuidar dos dados pessoais nos meios físicos, nos papéis, vamos falar assim, no papel e também lá no meio lógico, que seria pelo sistema, por e-mail, WhatsApp ou coisa do tipo. Qual é a sua visão, meu amigo, do que eu acabei de falar? É justamente a mesma, certo? Existem diversas pesquisas, Jorge, que nos indicam que o grande fator dos vazamentos de dados de grandes a pequenas empresas parte do público interno, certo? É justamente de onde vem. Não é a questão de ser a camareira, como você deixou claro. É a questão de quem tem acesso a certo tipo de dados, como o exemplo do hambúrguer. Vem ali, tem dados ali seus que podem ser utilizados
em favor de quem confiscar, digamos assim. Então, existem os dados físicos e os dados digitais. E a lei, ela vem justamente para trabalhar a proteção dos dois tipos, não apenas dos dados que estão em sistemas e não apenas dos dados que estão anotados ali, como os documentos que vão para a lavanderia, como você deixou claro, como os diversos documentos que o setor hoteleiro ainda trabalha de forma física, né? Porque todo o resto praticamente já é digital. Então, nós temos que pensar nesse leque de situações. Quando você vai, Jorge, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados num hotel, a gente vai trabalhar a priori, lógico, após a conscientização do geral, do chefe, da direção, da alta cúpula e da direção de cúpula dos setores envolvidos, nós vamos trabalhar justamente a questão do mapeamento. Mas antes de mapear, eu vou me transformar, quem vai de fato adequar, seja um profissional contratado de fora, um DPO as a service, seja o encarregado do próprio hotel, que tem que ser nomeado pela cúpula de direção da rede hoteleira ou do hotel, certo? A gente pode falar um pouco disso mais na frente, mas o encarregado, a pessoa ou o consultor que vai implementar, ele vai trabalhar ali como um grande investigador. De onde saem as informações, para onde vão as informações, seja a informação do pedido do hambúrguer, seja a informação de um check-in que foi feito no papel, porque minha pousada não tem sistema, seja a informação de um telefone que o cliente pediu para que eu ligasse e eu anotei ali. Sabe por quê? Porque já pensou o nível desse cliente, se esse cliente for, de repente, um banqueiro? Tem informações que têm um valor muito alto, Jorge. E são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que a gente muitas vezes não leva em consideração. E é isso que faz toda a diferença quando você decide realmente trabalhar em compliance com a LGPD. Porque você vai envolver, sim, a alta cúpula e todos os teus funcionários, seja da base, seja do meio da tua pirâmide organizacional, você vai ter que envolver todos. E todos têm que ter a mesma informação a respeito da tua política de privacidade. E aí nós precisamos fazer um adendo, porque por mais que o seu hotel, sua pousada seja pequena, Jorge, é necessário ser desenvolvido, sim, uma política de proteção e privacidade de dados. E aí, lógico, a gente pode buscar auxílio, mais uma vez, na internet. Como é que eu desenvolvo o pousadeiro pequeno, Jorge? Porque provavelmente as grandes redes vão contratar consultores, vão contratar todo o pessoal jurídico necessário e especializado em LGPD para fazer essa adequação de contratos. Mas isso que você falou é fundamental, Jorge. Da alta cúpula à governanta, certo? E investigar quais os dados envolvidos, quais são os dados possíveis, inclusive, Jorge. A gente não tem como prever todos os dados. Então, é necessário fazer uma investigação mais a fundo. Para quê? Para que a gente entenda que o meu cliente pode pedir um hambúrguer. E no hambúrguer, quando vier a entrega, vai ter a informação dele. Né? Então, a minha visão é essa. Treinamento funciona para isso. Né? E eu tenho certeza, Jorge, que um time unido, ele tem muito mais chances de deixar um legado maior. Aí vem a questão do legado, porque a LGPD não é apenas a aplicação da lei, Jorge. A minha visão é muito mais ampla. A minha visão como profissional de marketing é uma visão de legado. O que é que a marca hoteleira vai deixar para o cliente final? Qual é a mensagem para aqueles clientes fiéis da marca? O que é que eu entendo quando eu vejo aquela marca? Eu entendo
por segurança da minha informação, por privacidade dos meus dados. Esse é o legado. E o legado vem justamente das boas práticas desenvolvidas dentro do pequeno ao grande Hotel Pousada Horizonte. Eu vou fazer um parêntese nessa sua fala em relação ao mapeamento de dados, né? E vou pegar o legado. O hoteleiro, o pequeno pousadeiro, ao se adequar à LGPD, ele vai conhecer como nunca o negócio dele. Uma vez que ele tiver os processos bem definidos, que ele arrumar a casa, ele vai ver que aquele processo que antes ele pagava 3 pessoas para fazer, ele pode fazer com uma, porque os processos estão bem arrumados. Uma vez que ele tira 2 pessoas desse processo e ele pagava, vamos supor, R$ 1.000 para cada uma, ele vai ter mês R$ 2.000 que ele pode fazer um investimento na pousada, um investimento no hotel, ou então capacitar mais ainda o colaborador para poder prestar um serviço melhor para o hóspede. Agora, utilizando o mapeamento de dados, mais uma vantagem, o legado que isso pode acontecer para o pequeno hoteleiro, pequeno pousadeiro. Uma vez que eu pedi o consentimento do Leonardo Dantas para que eu possa traçar um perfil dele utilizando os dados mapeados, eu consigo oferecer ao meu cliente Leonardo Dantas um serviço personalizado. Então eu vou saber que o gosto do Leonardo, ele gosta de torta de espinafre. E o Leonardo vai se hospedar no meu hotel. Então eu vou chegar, eu sei que ele está chegando hoje, dia 2 de julho, às 19 horas, e eu vou pedir que prepare a torta de espinafre para o Leonardo. Quando o Leonardo chegar no hotel, que ele fizer o check-in, que ele estiver se direcionando para o quarto, eu vou falar assim, senhor Leonardo, quando você acabar de se ajeitar, tomar um banho, relaxar um pouco, dá uma ligadinha aqui para a recepção que eu vou mandar entregar uma torta de espinafre para o senhor. Bicho, é o que você gosta. Olha que serviço de luxo, e você sendo pequeno, tá? Olha que serviço de luxo você pode estar oferecendo para o seu hóspede. Olha a experiência que ele vai ter com a sua pousada. Olha a avaliação que certamente ele vai te dar uma boa avaliação, porque eu cheguei no hotel e o hotel me deu um bom atendimento, ele ainda foi lá e me surpreendeu com aquilo que eu gosto. E, Léo, já vou deixar você falar mais um pouco, mas um legado que você pode fazer a partir de hoje ou amanhã na sua pousada. Comece a colocar lembretes, instruções de segurança da informação e LGPD nas áreas comuns do seu hotel, da sua pousada. Comece você, hoteleiro, você, pousadeiro, dar dicas para os seus hóspedes. Quando o cara chegar para se hospedar na sua pousada, no seu hotel, e ele vê que você está pensando na privacidade, na proteção dos dados dele, a sua avaliação também vai aumentar. E muito. Porque por nós estarmos em pandemia, as pessoas estão tendo conhecimento da lei. Devagarinho, mas estão tendo maturidade da lei. E você já vai estar ali mostrando que você está preocupado com isso. Mas só isso vai resolver o problema? Vai adequar o seu hotel? De maneira nenhuma. Não. Mas isso é o hoteleiro, o pousadeiro pensando fora da caixa. Nesse momento da retomada, o hoteleiro, o pousadeiro, ele tem que ser o diferente. Se ele for só o mesmo, mais uma vez, ele vai continuar tendo as mesmas taxas de ocupação que ele tinha antes da pandemia. Aí eu vejo o meu concorrente do lado se dando bem, mas ele não se adequou ao LGPD, mas ele está em processo de adequação.
Olha o que eu falei no começo da minha fala sobre mapeamento de processo. Os pousadeiros e os hoteleiros, eles vão começar a conhecer melhor o seu negócio. Uma vez que você conhece melhor o seu negócio, você arruma a sua casa, você consegue ter um diferencial. Ter um diferencial. Isso aqui não é palavras para vender consultoria, vender treinamento, não é. São dados. São dados de que é possível, sim, você ter dezenas de benefícios se adequando ao LGPD. Léo, a última coisa para deixar você falar um pouquinho. Você quer ver uma coisa que eu desafio se as pessoas que estão aqui e que vão nos assistir no futuro, eu desafio e pergunto para vocês assim, não precisa falar não, só traga esse pensamento. Quantas vezes esse ano o seu hotel ou a sua pousada trocou a senha do Wi-Fi da mesma? Eu desafio você ser capaz de lembrar sequer quando foi que você trocou a senha do Wi-Fi. Uma medida simples de segurança da informação que o hoteleiro, o pousadeiro não faz. Mas não faz não é porque não quer, é porque não sabe. É porque não sabe. Então, assim, é muito interessante. Vamos usar de novo o legado. O legado de segurança da informação, que a LGPD fala muito de segurança da informação, vai ficar para a nossa vida. Vai ficar para a nossa vida. Coisas que nós antes, vou me colocar no meio, fazíamos, nós vamos começar a nos policiar a não fazer. Nós vamos policiar para não fazer. Então, o beneficiado não vai ser só a estrutura física do hotel, da pousada, do restaurante, não. São as pessoas. Por isso que o Jorge falou de colocar esses lembretes dentro do hotel. Para que você possa ajudar as pessoas a melhorarem em relação a esse quesito. O que você acha, meu amigo? Concordo mais uma vez, Jorge. Jorge, o mapeamento, ele vai dar, como você disse, exclusividade no teu processo. Os processos dos hotéis em si, eles não têm a necessidade de ser aquela coisa engessada e tudo padronizado, tudo igual. Os processos de tua pousada são uns, os processos do Classic Residence, que tem um outro porte, são outros, não é? Mas das duas formas, tanto para o pequeno como para o grande, como também para o médio, né? Vale aqui ressaltar, os processos vão dar mais clareza, tá? E aqueles processos e aqueles dados vão te dar como é que eu posso dizer, um leque de opções de como cativar e trabalhar as experiências para o teu cliente final, como você deixou claro. A possibilidade de você entender uma informação simples, como um gosto peculiar de um cliente, né? O cliente chega lá, você já sabe que aquele cliente é um cliente que todo mês está ali, de repente fazer um mimo diferente, né? Nós estamos vivendo a era das experiências, Jorge. Nós temos, para deixar isso bem claro, a questão do Airbnb. Nada mais tocante no sentido de experiência do que a plataforma de aluguéis por temporada. Não é verdade? Então, como é que ele vende? Ele vende só a casa? Ele vende só o ambiente? Não. Ele vende uma experiência. E para que nós temos em vista, segundo diversas pesquisas, dados em diversos institutos, que hotéis estão tendo uma grande defasagem por conta desse tipo de plataforma. As pessoas não querem mais ir para aquele Holiday Inn, eu vou dar um nome, mas é um nome hipotético para a gente pautar que é um hotel de luxo, que é um hotel caro, mas que o quarto talvez seja aquele quarto engessado, que você vê aqui, que você vê em Nova York, que você vê em Dubai. É praticamente algo o mesmo. Por mais lógico que a experiência, muitas vezes, para quem se hospeda num hotel desse, seja o luxo empregado naquele quarto. Mas isso hoje está passando. A gente vê a era das experiências chegando
E os dados são o novo petróleo. Por isso, Jorge, porque a gente consegue converter dados em ações concretas. Então, a necessidade da gente tratar esses dados é justamente o que tange a LGPD. Porém, é necessário, além desse tratamento, Jorge, compreender como eu posso usar esses dados ao meu favor. Não basta apenas, né? Não é apenas eu adequar meus contratos com o jurídico, não é apenas eu adequar o marketing hoteleiro, que aí, quando a gente fala na questão do mapeamento dos processos, a gente entende que isso é legado, que legado é marketing e funciona como uma chave de mão dupla, vai e vem. Então, o que eu entrego para o meu cliente final de informação a respeito do que eu estou fazendo, isso vai aumentar a minha reputação, consequentemente, Jorge, vai elevar o meu número de visualizações, de publicidade, o meu número de engajamento em mídias sociais, em redes de comunicação, e isso vai, claro, dar mais força à tua marca hoteleira, né? Exatamente. Eu quero fazer uma observação aqui, tá? Caraca, já estamos chegando em quase 1 hora aqui, bate-papo, tá? Muito, Jorge. O tempo voou. Pessoal, a intenção da nossa live de hoje o tema dela, iniciando a adequação LGPD no setor hoteleiro. Nós estamos aqui parados no início. Então, a nossa proposta para hoje, nós estamos cumprindo a risca. Por onde eu inicio? Porque pode ser que algum hoteleiro, algum pousadeiro ou uma outra pessoa que viu o nosso card fala assim, os caras vão falar lá do início ao fim. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção. É colocar ideias de como você pode iniciar a sua adequação, de como você vai virar a chave para a sua adequação. É uma coisa muito temerária que eu não posso deixar de comentar aqui para você, amigo hoteleiro, para você, amigo pousadeiro, é o seguinte. Eu falei isso já atrás, eu vou dar uma enfatizar para vocês entenderem o porquê eu estou falando isso. Nós estamos num processo de vacinação bem acelerado. Eu acho que na próxima semana eu já vou tomar a primeira dose da vacina. Então, o que o setor está focado? Em fazer marketing de conversão. O hoteleiro, o pousadeiro, ele está deixando a LGPD um pouco para o lado, porque ele está aproveitando que as pessoas não vão querer ficar em casa, isso é certo de acontecer, as pessoas vão querer viajar, então eu quero me preparar para poder captar aquilo que eu não pude no ano de 2020 e um pedaço desse ano. Mas aí eu digo para você, Léo, vamos pensar junto comigo. Você teve poucas reservas, taxa de ocupação baixíssima em 2020. E você fica lá, você não tem segurança da informação, você não tem um código de conduta, você não tem nada. Gestão de risco, não tem nada no seu hotel. E você só está pensando no marketing de conversão. Se tiver um vazamento de dados no seu hotel, e você tiver uma exposição negativa na mídia, o que em 2020 foi ruim, 2021 vai ser pior. Jorge, você está falando isso para poder me assustar, para fazer a consultoria com você? De maneira nenhuma. Eu estou te falando uma vertente, porque os ataques virtuais vão acontecer, inclusive no setor hoteleiro. Não vai achando que a hotelaria vai ser... não, esse setor sofreu bastante em 2020, não vai acontecer nada. Vão acontecer vazamento de dados. As sanções da NPD começam a vigorar daqui 29 dias. Se você tiver um vazamento de dados no seu hotel e que você comprove com evidência que você está fazendo alguma coisa de adequação LGPD, eles podem te fazer um carinho e te dar uma advertência mais branda. Mas se você não estiver fazendo nada, eles podem ir te apertar
Eu não estou falando que você. Eu nem gosto de utilizar esses exemplos, mas é para dar um choque de realidade para que o pousadeiro, o hoteleiro, ele tenha que pensar também em que, além de ter as reservas, ele precisa se atentar à LGPD. Léo, uma pergunta para você. Se você acessa um site de uma pousada ou de um hotel qualquer, e lá já aparece um pontinho de exclamação dentro de um triângulozinho assim, não seguro, você não vai acessar. Se um site da pousada não tem um certificado de SSL, você acha que ele vai ter segurança da informação? Você acha que ele tem política de privacidade? Você acha que um dia sequer ele pensou em LGPD? E então aí, só de você não adequar o seu site a LGPD, você já faz com o seu hóspede que estava lá na sua página, ele, ó, meta o pé. Olha um outro benefício que a lei traz direto. Direto. Ah, pode ser que essa visita não gere conversão. Mas ele não vai falar mal do seu site para ninguém. Agora pode ser que se ele chegue lá e vê, pô, essa pousada que você vai, o cara não tem nada lá não, meu irmão. E o cara não vai se hospedar com você. Olha você perdendo a vantagem competitiva. Lembra que o Jorge falou, pense fora da caixa. Pense fora da caixa. Se você coloca lá, se você tem um sitezinho já bonitinho, não começou nada de adequação LGPD, mas você tem um site, tem um SSL. Se você, ao Jorge entrar no site e aparecer um pop-up lá, em virtude da adequação da LGPD, o nosso site está passando por uma reestruturação para atender à lei. Meu irmão, dica de ouro. Dica de ouro para você já dar aquele impacto no seu hóspede. Um pop-up, se é você ou o primo, o sobrinho que desenvolve o site do seu hotel, isso aí não vai te custar nada, mas vai causar um impacto positivo para quem vai acessar o seu site. Jorge, só fazer isso vai me adequar ao LGPD? De maneira nenhuma. O que Jorge está falando aqui é dando dicas práticas, de mão na massa, que você pode chegar e fazer para poder começar, utilizando de novo o título da nossa live, iniciando. Ninguém vai chegar aqui e fazer um bolo em 1 hora. Não tem como fazer isso. Nós estamos pegando os ingredientes, estamos montando a receita. Depois nós vamos pegar os ingredientes, bater esse ingrediente. Tem todo um processo. Ninguém consegue fazer um bolo e comer o bolo em 1 hora. Então, assim, hoteleiro, essa live é uma live educativa. Ela veio para elucidar, trazer pensamentos para você, para que você possa pensar assim, caraca, não precisa nem levar para a mente o que a gente está falando, não. Só pense, será que o que eles estão falando tem algum fundo de verdade? Fica pensando assim, o que eu posso fazer, o que eu iria fazer, não o que eu posso, o que eu iria fazer caso tivesse um vazamento de dados no meu hotel. E se a NPD chegasse e falasse para você assim, ó, você vai ficar 6 meses com essa base de dados retida, você não pode utilizar dados. O que você faria? Aí você imagina, ele chega assim, mas eu posso prorrogar por mais 6 meses. Então vai ficar 1 ano. Então, o momento é de conscientização, é de reflexão mesmo. Será que eu estou disposto a correr o risco de não me adequar à LGPD? Foi uma postagem que eu fiz no meu canal, no meu perfil no Instagram, no LinkedIn. Será que eu estou disposto? Então, assim, são pensamentos para você, amigo hoteleiro. Não é para colocar medo, faca no pescoço. E eu não estou inventando, até porque senão eu vou contra tudo que eu já falei na internet nos últimos meses para você. Mas é necessária essa conscientização. Amigo Léo, eu queria por demais
levar essa live para frente, tá? Convido a todos. Poxa, você que está aqui, Homem Lima, Marcelo Cruz, todas as pessoas que já passaram, muito obrigado pela audiência. Se puder pegar essa live, pô, compartilha. Léo, depois você baixa, eu te passo um programinha, baixa, coloca lá no seu perfil, no Instagram, no É, LinkedIn. A pegada da Web Security do Jorge é conscientização. A minha meta é ajudar o amigo hoteleiro no seu processo de adequação LGPD. Se eu não fechar consultoria nenhuma e eu poder ajudar você com as informações, eu já vou dar como concluído com sucesso o meu serviço. Então, amigo Léo, por favor, e infelizmente falando, as suas palavras finais para poder nós terminarmos essa nossa live de hoje aqui, que para mim foi muito boa, foi muito top esse bate-papo. Coisa boa passa rápido. Por isso que já verdade. tem 1 hora que está aqui que a gente já está falando. Então, por favor, suas palavras finais. Jorge, só pegar um gancho dentro de tudo isso que a gente falou até aqui. Veja, pequeno, médio ou grande hoteleiro, a adequação à nova legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados, como um investimento na sua marca, a construção de um legado, e não como um custo que vai ser obrigado, porque é obrigado, né? A gente tem que deixar claro isso. Tem que se adequar, independente do tamanho. Veja isso como uma construção de um legado para a sua marca. Eu tenho certeza, Jorge, que as empresas, os hotéis, que começarem a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, daqui a 5 anos, 10 anos, vão dizer, poxa, eu estava certo quando eu iniciei aquela implementação. Não espere sanções, porque a perda maior é a perda da reputação. Você pode estar confortável em perder dinheiro, você pode estar confortável em ter seu banco de dados retido, ou perder o próprio banco de dados, porque as sanções são bem severas até, né, se nós prestarmos atenção. Mas a reputação, principalmente no setor hoteleiro, é fundamental. Se você perder, você jamais provavelmente irá recuperar. Então aproveita isso, Jorge, como um pontapé inicial para a sua retomada. Aproveita o teu marketing, trabalhe o marketing, como o Jorge falou, bota lá no teu site que você já está começando a desenvolver a Lei Geral, a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Noticia isso no teu blog, se você tiver. Se você tem Instagram da tua pousada, noticia que está iniciando a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados para melhor proteção dos dados e privacidade dos dados dos hóspedes. Busque mecanismos de informação sobre a lei, certo? Então, aproveite esse momento. Esse é o momento, Jorge, que vai dividir os homens dos meninos. Exatamente, exatamente. E muitas vezes os homens são os pequenos e eles precisam se enxergar quanto homens. Não é? Qualquer investimento que você possa fazer em treinamento, em consultoria, em sistemas, em bancada jurídica, tudo é válido nesse momento. Leonardo, eu não tenho como investir. Comece a se informar, comece a buscar pessoas como o Jorge, como ele deixou claro. Eu estou à disposição, Jorge, vou deixar meu Instagram também aberto, o @LeonardoDantasDPO, né? E o LGPD Ceará, @LGPD Ceará. Hoje a maior curadoria de assuntos relacionados à proteção e privacidade de dados e LGPD do Brasil, eu costumo dizer, né? Nós estamos com um engajamento maravilhoso e só conscientizando, Jorge, só buscando informações desse grupo de profissionais que está encabeçando essa nova visão sobre a legislação LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, Jorge. Espero ter ajudado bastante. E para mim foi um prazer imenso. Quero deixar claro que nós vamos ter um grande evento aí voltado para o setor, né, Jorge? Eu vi a informação, eu achei incrível. Eu quero fazer parte, Jorge. Eu ia falar, né? Mas
Cara, é porque é tanta coisa para falar, tanta coisa boa para falar, cara. Vamos falando aí até o Instagram derrubar a gente, tá? Ou então enquanto as pessoas falarem, estiverem aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro, eu não sou uma pessoa que eu não sou muito bom de fisionomia, não, mas eu memorizo bastante coisa. E numa dessas centenas de reuniões que eu já tive sobre LGPD, eu ouvi um exemplo que poxa, eu gosto muito de falar dele. Às vezes o pousadeiro, o hoteleiro, ele fala assim, cara, esses caras falaram que eu ia ter vantagem. Mas já tem 2 meses que eu estou começando a adequar a LGPD e eu não vi vantagem nenhuma. Eu vou fazer mais uma provocação para você que está nos ouvindo ao vivo e que vai nos ouvir no futuro. Se você entrar na academia hoje e começar a malhar, daqui uma semana, se você se olhar no espelho, você não vai ver diferença nenhuma. Mas você tem um objetivo de continuar malhando. Daqui 4, 5 meses, 6 meses, quando você se olhar no espelho, você vai olhar para o seu braço e apareceu um músculo aqui que não tinha antes. Aí você começa a perceber. Então, assim, não adianta achar, comecei a minha adequação agora. Não, calma, vai ter resultado sim, vai ter resultado. Nós vamos, como nós falamos aqui dos legados, né, que vão proporcionar para o seu hotel. Nós demos muitas dicas aqui de coisas simples. E tinha muita coisa para falar. Mas só que o tempo, eu tô com medo da live ser derrubada, né? Não sei se aumentou, porque eu tô começando a fazer live no Instagram agora. Para quem quer saber sobre hotelaria, vai lá no YouTube, procura Web Security Consultoria. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou, pelo meu conhecimento e que outras pessoas falam para mim, o único DPO consultor focado 100% para o setor hoteleiro. 100% focado para o setor hoteleiro. Se vocês procurarem por aí lives, só quem faz live para hotelaria, só quem posta, quem me segue nas redes sociais, não estou falando que eu sou o melhor não, nem sou dono na verdade, mas quem me segue nas redes sociais vê que eu sempre estou postando. Acabando essa live aqui, eu já vou subir conteúdo voltado para o setor hoteleiro. E pegando o gancho do que o Léo fez, né? Mais uma vez, com o compromisso, a meta da Web Security é ajudar na adequação. Eu estou organizando um workshop, o maior workshop de LGPD, único e exclusivo para o setor hoteleiro, chamado Caminhos da LGPD na Hotelaria, do dia 19 ao 23 de julho. Nós teremos aí uma semana, eu já tenho mais de 10 pessoas confirmadas, pessoas tanto de TI, tanto de jurídico e pessoas de hotelaria, porque precisamos do hoteleiro falando para o hoteleiro. Então, Léo, você que conhece o rapaz aí que você comentou comigo, vou falar ao vivo, porque ao vivo as pessoas às vezes, pô, agora tem que cumprir, né? Convida as ABIH daí de Ceará. Convido, pode me chamar, eu não cobro para fazer uma palestra para vocês, ou para qualquer ABIH de qualquer estado. A função é levar conhecimento. E assim, eu estou vendo pouco a movimentação desse setor, dessas associações que são muito fortes no nosso país em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então fica aqui o meu convite ao vivo, tá? Com certeza, Léo, você vai fazer parte do projeto, tá? Eu espero que esse projeto seja o primeiro de muitos que eu ainda vou fazer. O presidente da NPPD firmou o compromisso de estar presente. Então, pessoal, é muita gente boa já garantida. E o melhor de tudo é 0800. 100% online, 100% gratuito. A partir de segunda-feira vamos estar liberando as inscrições para que vocês possam participar. Não é do primeiro não, tá? E nem é é o maior workshop de LGPD para o setor hoteleiro. Lá nós vamos ter gestão de risco, compliance, segurança da informação, privacidade de dados,
auditoria, nós teremos implementação de LGPD, teremos estudo de caso. Nós vamos lá ver quais são os erros que acontecem dentro de um site de hotel. É claro que nós não podemos aprofundar porque não temos tempo, porque é muita coisa para falar. Mas assim, o hoteleiro que está perdido vai ficar perdido até esse workshop. Depois desse workshop aí, ele vai ter vai ser um farol na vida do setor, esse workshop. Então, deixa aqui o meu convite a todos vocês, tá? Me siga lá nas redes sociais. Léo, depois, se você puder jogar no LGPD Ceará, vamos Sim, difundir com essa certeza. informação aí, porque vai ser uma produção muito legal mesmo. Léo, já temos mais de 1 hora e não sei quantos, já são 8h16, né? Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo, por esse bate-papo que foi tão bom que passou rápido. Agradeço a todos que passaram por aqui, a todos que estão aqui presentes conosco, a todos que vão nos ouvir, nos assistir no futuro. Se você não é do setor de hotelaria, pode encaminhar o link dessa live para quem seja. Você pode achar que não está fazendo diferença nenhuma, mas você vai estar ajudando. Às vezes você tem um tio, às vezes você tem um parente, um amigo, um vizinho que tenha uma pousada, que tenha um hotel. E antes de encerrar, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Marco Martins, que acabou de entrar aqui na live aqui, sempre junto comigo. Muito obrigado, Marcos. Pessoal, sexta-feira à noite, foi muito bom falar com você, Léo falar com vocês, mas uma boa noite e fique ligadinho nas nossas redes sociais aí, porque vem muita coisa boa. Uma boa noite para todos, bom final de semana e até a próxima. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, boa noite para vocês, hein? Tchau, tchau.